Bater um papo aqui sobre essa crise de imigração que está acontecendo em Portugal. Eu acho até bastante simples, mas vai ser legal de conversar e explicar um pouco o que está acontecendo. Eu morei até o final do ano passado, morei em Portugal e conheço de perto aí essa intrincada situação que está formada. Mas são 3 pontos que definem ou que determinam essa situação. O primeiro ponto, você tem que lembrar que Portugal foi um grande império aqui na Europa. Até o século XV eles eram talvez o maior império, porque conquistaram muitas terras, tinham muito dinheiro, etc. De lá para cá, eles entraram numa crise que eles não conseguem mais sair. Portugal hoje é, sei lá, 19º PIB da Europa. Portugal tem um dos menores salários base da Europa. Ou seja, Portugal foi um país muito rico, entrou numa crise, tornou-se um país com grandes desafios, muitas dificuldades e não consegue sair. Há séculos ele não consegue sair, né? Tá meio empacado. Então você imagina uma pessoa, fazer uma comparação boba aqui. Você imagina uma pessoa que era rica, que morava num casarão, com piscina, tinha carrão do ano e fica pobre. Imagina, a sensação dela é ruim, né? De frustração, de perda e tal. Para piorar, agora você imagina que um belo dia chega na casa dessa pessoa, sogra, cunhado, primo, todo mundo para morar lá na casa dela. Então assim, a situação que já estava complicada, com esse monte de gente chegando, fica ainda pior, né? E basicamente isso é a sensação que o português médio tem. Porque está patinando, está tentando sair de uma crise, o país não melhora, o tempo passa e agora começa a chegar mais gente, a impressão é que agora é que não vai sair mesmo, né? Então esse é o primeiro ponto, essa é a razão das tensões sociais, porque tem tanto conflito, estresse, sempre está tendo algum tipo de episódio lamentável lá, né? Algum tipo de coisa assim chata, enfim. A crise social, a origem está aí. Agora, o segundo ponto, que também é bastante fácil de entender na minha visão, é quem é o cara que mais ataca publicamente a questão da imigração, o cara que tem repetidamente aparecido na televisão e falado isso e aquilo e tal, criticado pesadamente. André Ventura. Quem que é André Ventura? André Ventura é o presidente do Partido Chega. André Ventura é um cara que quer ser primeiro-ministro de Portugal. As eleições de Portugal aconteceram agora 10 de março, né, desse ano. Foram antecipadas com a saída do anterior primeiro-ministro, que era o António Costa, etc. Enfim, ele já tinha uma pretensão antes, né, de ser primeiro-ministro, já vinha se articulando para isso. E não ganhou, porque o Chega, a representatividade do partido dele é pequena, e na hora que os deputados lá, enfim, vão escolher o próximo primeiro-ministro, ele não conseguiu fazer as coligações que precisavam. Mas no dia 21 de março, ele deu uma entrevista para uma rádio, um jornal lá de Portugal, e ele falou de novo, eu quero ser primeiro-ministro. Acabou de acontecer a eleição e não ganhou. Aí ele continua querendo. E quem é que vota? O que esse cara precisa para ser primeiro-ministro? Ele precisa ter uma base de apoio ali, porque o primeiro-ministro é escolhido, né? Lá o pessoal não vai votar para primeiro-ministro. Eles votam para os deputados eleitos escolhem o primeiro-ministro através das associações entre os partidos e tal, etc e tal. Mas o que ele precisa para ser primeiro-ministro? Ele precisa que o maior número de deputados do Chega ou partidos de afinidade sejam eleitos para aumentar o número de pessoas que vai colocar ele lá onde ele quer. E quem é que vota? São os portugueses. Então o que está acontecendo? O André Ventura, basicamente, ele está atacando essa questão da imigração porque ele sabe que isso é uma demanda social. Ele quer atrair a simpatia e o voto dos portugueses para ele, para o partido dele, né? Então ele vai continuar fazendo isso. É um discurso um pouco populista, tal, assim, porque os portugueses primeiros, os portugueses na frente. Mas é o que ele está fazendo para arrecadar voto, para atrair voto, para conseguir chegar onde ele quer chegar. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Portugal então não precisa de imigrantes? Leia do engano. Se os imigrantes forem embora hoje, Portugal quebra amanhã. Portugal precisa desesperadamente de imigrantes, porque Portugal não tem uma taxa de natalidade que seja suficiente para renovar a população. A população de idoso, que depende de receber aposentadoria, é muito grande. O pessoal novo acaba de se formar, vai para outros países porque ganha mais, né? Então, Portugal, você pode pesquisar, tem uma instituição lá que é tipo o IBGE do Brasil, né? Eu não lembro o nome agora. Mas eles têm algumas projeções que em 2040, alguma coisa, se nada acontecer, Portugal está extinto. Porque são esses 2 fatores muito graves. Não tem crianças nascendo na velocidade que precisaria, e o pessoal jovem que acaba de se formar está indo embora. Então precisa desesperadamente, é um engano se as pessoas acharem, Portugal não gosta de imigrante, vai mandar embora. Não vai, porque eles não são malucos. Mas o André Ventura é o capitão anti-imigração. Por enquanto, porque é conveniente esse discurso para atrair voto. Mas ele almoça com quem, gente? Com quem que André Ventura circula, com quem que André Ventura fala, com quem que ele articula? Isso é com grandes empresários, é com industriais, é com representantes de empresas estrangeiras que ou já se estabeleceram ou pensam em se estabelecer em Portugal. E ele sabe muito bem que Portugal precisa dos imigrantes. Então esse discurso vai até ele conseguir se eleger, até ele chegar primeiro-ministro. Depois disso, o que ele vai fazer? Ele vai começar a flexibilizar. Depois que ele chegar lá, ele vai começar a relativizar. Ele vai, não, realmente não pode, imigração descontrolada, mas olha, os imigrantes trazem um fator importante para a economia, o trabalho é importante,
para as empresas, ele vai relativizar. Então, basicamente é isso que está acontecendo, né? Se você mora em Portugal, entendo que você esteja passando um perrengue, mas se organize, faça seus planos, né? Trace sua estratégia, não se preocupe com aquele papo de vai mandar todo mundo embora, porque não é, isso é um teatro, cara. Isso é um teatro político que está sendo feito com uma finalidade, com uma intenção. Mas simplesmente mandar todo mundo embora, eles não têm condição de fazer isso.